Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre o curso de fisioterapia do Unisalesiano aqui de Araçatuba, mas também vamos falar um pouquinho da história da fisioterapia no Brasil, né? Eu sou a coordenadora do curso, professora Carla Komatsu Machado, já estou aqui na instituição há 20 anos. Estão comigo também a professora Cíntia Sabino Lavorato Mendonça, professora há 18 anos aqui do curso, e Luiz Antônio César Neto, que foi ex-aluno nosso, teve uma trajetória profissional e agora a gente teve o prazer de contratá-lo para estar com os nossos alunos ali na clínica, orientando o estágio. Primeiramente, vamos falar que o curso de fisioterapia no Brasil, em relação aos outros cursos da área de saúde, é um curso novo. Tem 58 anos, né? Foi regulamentado pelo Decreto-Lei 938, de 13 de outubro de 1969. Por isso que a gente comemora, dia 13 de outubro, o Dia do Fisioterapeuta com muito orgulho, porque há uma luta constante para estar elevando esse curso a um nível que ele merece. E aqui na nossa instituição, a gente tem um zelo muito grande para estar sempre obedecendo tudo aquilo que nos é colocado pelo Ministério de Educação e Cultura. Então, a nossa grade curricular é uma grade curricular que obedece às diretrizes curriculares nacionais do curso. Nós temos uma carga horária máxima, que é 4.800 horas. O curso é noturno de 5 anos. Porém, quando a gente começou aqui no Unisalesiano, a gente começou em 2004 com o curso matutino. Formamos a primeira turma em 2007, porque era curso de 4 anos. Já em 2010, reformulamos toda a grade do curso para podermos colocar disciplinas novas, disciplinas atualizadas. E então o curso passou para 5 anos e abrimos também o noturno. E de lá para cá nós estamos constantemente acompanhando as mudanças que vêm ocorrendo a nível nacional, né, nos cursos de fisioterapia. Eu falo com muito orgulho que a fisioterapia do Unisalesiano ela tem muitos diferenciais em relação aos cursos de Araçatuba e os cursos também da região. 5 anos de curso, sendo que os primeiros 3 anos eles são direcionados para disciplinas básicas, disciplinas de formação geral, né? Então, pessoal que não conhece a área da saúde, anatomia, fisiologia, sociologia, metodologia, bioquímica, biologia, né? São as disciplinas que formam as básicas. E aí a gente entra em algumas de formação geral também, né? Que são as voltadas mais para as áreas comuns de todos os cursos, como língua portuguesa, metodologia da pesquisa, né? Então, tudo isso faz parte da formação do nosso aluno. Aí nós entramos nas disciplinas que a gente chama de pré-profissionalizantes, que são Libras, né, linguagem brasileira de sinais, massoterapia, eletroterapia, fototermoterapia, bases e métodos de técnicas de avaliação clínica e funcional, cinesiologia, cinesioterapia, e aí vai. E o que diferencia muito o nosso curso são os estágios, né? Na minha proposta de coordenadora, o meu objetivo foi colocar o máximo possível de estágio nas áreas de atuação da fisioterapia, para que o nosso aluno concluísse o curso com uma visão generalista. Então, ele termina o curso e pensa, e agora, qual área eu vou seguir? Ortopedia? Neurologia? Cardiorrespiratória? Hospitalar? Né? Então, a gente forma o aluno, no geral, para que ele, então, escolha qual é a formação, a especialidade que ele quer seguir, né? Para isso também a gente precisa de ter um corpo docente forte, né? Um corpo docente comprometido, que tenha um conteúdo grande da teoria, mas que também domine bem a prática, né? Por isso que eu fiz questão de convidar a professora Cíntia, porque ela está comigo, estávamos conversando. Estamos juntas já desde outras instituições há mais de 25 anos, né? Que ela se formou. E aí eu vou passar para ela para que ela fale um pouquinho, por exemplo, da atuação do profissional de fisioterapia, das suas áreas, né? Aonde o fisioterapeuta se insere e também como é a visão dela como docente.
docente de uma forma geral e docente também da instituição aqui do Unisalesiano de Araçatuba. Cíntia? Oi, então, Carla, a fisioterapia, eu penso, né, desde que ela iniciou lá em 69, ela evoluiu demais. Então, inicialmente, áreas que eram mais conhecidas da físio, era a ortopedia e neurologia, se concentrava muito nisso. E a gente vê a evolução de lá para cá num leque de áreas que hoje o profissional de fisioterapia pode estar atuando. Então, foge só, né, dessas duas que são carros-chefe, mas tem ginecologia e obstetrícia, saúde da mulher, né, de forma mais global, tem geriatria, tem a própria ecoterapia, que engloba várias áreas, enfim, pneumo, que nesses últimos anos aí, né, desse pós-pandemia, eu acho que foi uma das áreas que teve um crescimento, porque pouca gente conhecia a atuação da físio, né, na área de pneumo, e com a pandemia, o curso de fisioterapia passou a ser muito visado, né, justamente pela importância da profissão, atuando na reabilitação e recuperação desses pacientes. Então, a gente tem, assim, um leque de opções para trabalhar, um mercado bem amplo. Tem a parte de docência, que é, assim, pensando, né, do meu ponto de vista, algo que me realizou muito, né? Eu adoro dar aula, eu acho que é muito gratificante a gente passar um pouquinho do que a gente sabe, né, para os nossos alunos, porque eu brinco com eles, eu falo, pessoal, vocês são um pouquinho mais que vocês. Então, vamos lutar para todo mundo ter o mesmo conhecimento, para todo mundo chegar lá no fim e ser um bom profissional. Então, eu penso que a área da docência é mais uma área de atuação para o fisioterapeuta. E é muito gostoso a área da docência, né? Demais. Porque você troca conhecimento, você também aprende com os alunos Com e o certeza. aluno te impulsiona a estudar mais, né? É Com uma questionamento. Não, eu acho assim, eu sinto falta da sala de aula, eu gosto muito. Eu acho muito bonita essa profissão de docência. Lidar com aluno tem vários, né, vários direcionamentos, né? Então, é gostoso você tá ensinando uma coisa, você vê o olhinho deles brilhando quando eles estão entendendo. É divertido, né? Porque os alunos, eles são super descontraídos. Aí, às vezes, por uma outra razão, todo mundo cai na risada no meio da aula, né? Então, assim, é muito gostoso lidar com eles, né? E chega no estágio também, é maravilhoso ver eles aplicando o conhecimento que a gente ali depositou neles na sala de aula, a gente vê o fruto, né? E, Cíntia, nessa experiência sua, você já passou por são 3 instituições dando aula. O que você coloca como diferencial aqui no Unisalesiano, que você já está há 20 anos, em relação aos outros cursos de Araçatuba e da região? Olha, a estrutura do Salesiano é fora de série, né? A gente tem, assim, uma estrutura muito boa, muito ampla, desde a sala de aula, né? Os laboratórios bastante completos, até a clínica, que oferece muito para os nossos alunos, e as áreas externas, né? Então, o aluno tem a possibilidade de estar entrando na Santa Casa, estar vivendo aquela rotina de Santa Casa, que é uma dinâmica completamente diferente, né? Porque na clínica a gente faz uma coisa mais segmentadinha, na Santa Casa já é aquela loucura, né? De paciente, atendimento, UTI, enfermaria, enfim. Tem a parte de geriatria, que os alunos vão, instituição de longa permanência para idoso, e eles também têm uma vivência, né, diferenciada, né? A parte da AMA, aqui, que a gente oferece, que é trabalho com crianças autistas, que é um trabalho belíssimo, que é realizado. Então, assim, é bem amplo. A ecoterapia, então, nem se fala, né? Pouquíssimos cursos oferecem. É o nosso diferencial. Exatamente. Na realidade, Araçatuba, só nós que oferecemos tanto aula teórica na grade, quanto o estágio na ecoterapia, né? E eu falo que a gente buscou bastante áreas externas para os nossos alunos. Então, nós temos aí, que você falou, a Santa Casa de Araçatuba. O ano que vem vamos estar na Santa Casa de Birigui, né? Nós temos a AMA, o asilo, a ecoterapia, né? Então, eu acho assim que o SUS, que é um trabalho maravilhoso, né? Que é feito ali junto com os EMUTs hoje, que é o antigo Núcleo de Assistência à Saúde da Família, agora com equipes multidisciplinares. Então, eu fico feliz de ver que a gente consegue
oferecer para os nossos alunos uma gama de opções, né? Você, como professora da área, também tem ergonomia em empresas, né? Então, eu acho que a gente consegue oferecer essa diversidade de práticas diárias para que o aluno possa escolher. O né? legal é que o aluno vai se encontrar em uma delas, né? Então, como tem um monte de opções, ele se encontra em uma delas. Então, já vim em sala de aula, nossa, não gosto dessa área, não quero atuar. E quando eles chegam no estágio, eles se apaixonam e eles querem seguir carreira naquela determinada área. Então, isso é muito legal, né? Então, a gente vê a evolução dos alunos da sala de aula para o estágio, justamente por tudo que a gente oferece para eles terem essa visão bem ampla. E aí a gente só colhe fruto também lá fora, né? Porque a gente vê nossos alunos muito bem sucedidos Graças a nas Deus, áreas que eles escolheram. É um bate-papo, vou incluir no bate-papo o Neto, falando já de aluno. O Neto foi ex-aluno aqui, formou, me corrija se eu estiver errado, em 2017. 2017, foi o último ano. E aí, Neto, o que você me fala como a sua visão de... Dá para saber, você aluno, então sentado na carteira, de dentro para fora, olhando para a Cíntia dando aula, olhando para mim toda hora lá, entrando e dando o recado, né? Como que você enxergou durante a graduação isso? E fala um pouquinho da sua vida profissional. Carla, então, durante toda a formação, né, dentro do curso, foi o que a Cíntia comentou, a estrutura do Salesiano foi muito importante, né, nesse sentido, porque todo esse aporte aí de conteúdo, de profissionais que estão em volta ali, ajudaram muito a direcionar para onde a gente ia, né? Quando a gente termina a faculdade, a gente fica com aquela, não sei para onde eu vou, tal, o que eu vou fazer, para onde eu vou, que rumo que eu vou seguir. E aí, a partir do terceiro ano, ali, principalmente onde entra as específicas, né, dentro da área, você começa já a ter uma visão um pouco mais E quando você clara. era aí aluno nessa época, você via seus professores, qual era o seu conceito, né? No geral, são bons professores, a gente consegue absorver o conteúdo? A gente começa a se espelhar muito, né? A gente começa a tirar de exemplo muito. Então, principalmente a Cíntia, né? Porque ela tá aqui agora que a gente tá falando isso, né? Mas a gente começa a se espelhar demais, começa a se inspirar, né? Quando o professor ele passa essa confiança, passa essa estrutura, esse conhecimento de forma exemplar, assim. Então, dentre vários outros professores que eu tive durante a formação, você se inspira e você acaba pegando ali a ética, né, que o professor traz. E aí você acaba se decidindo mais para que área que ele estava comentando, que área que você vai decidir. Enquanto aluno, Neto, eu falo que o aluno ele tem a vida dele na instituição, mas ele tem o mundo dele lá fora, conhece um monte de gente, né? Você começava a comparar, por exemplo, o que você aprendia aqui com os colegas que faziam em outras instituições? O principal diferencial foi justamente isso. Muita gente que eu conhecia de outras instituições não tinha esse approach de estágio que a gente teve, né? Então, o quarto e o quinto ano ali foram diferenciais nesse sentido, porque você começa a ter já, principalmente na fisioterapia, que você precisa ter esse contato com o paciente, você precisa começar a ter esse contato com o público já o quanto antes, né? Foi o principal diferencial, assim, o pessoal saía e falava, eu me formei agora, mas não sei muito para o que eu vou fazer, né? Não tenho tanta coragem, assim, às vezes, tanto tato para começar a atender, seja em consultório, seja em alguma outra instituição, né? E aí o Salesiano me proporcionou nesse sentido essa mão, né? Porque fisioterapeuta tem que ter mão, independente da área, né? Sim. Ela me proporcionou essa mão já para começar a atender, né? Voltando um pouquinho para minha carreira, né? Quando eu saí do Salesiano, já em 2018 eu já estava atendendo, né? Então eu já abri um consultório na área da ortopedia, que é a área que eu mais me identifico até hoje. Tive a oportunidade também, ainda em 2018, lá em março de 2018, da doutora Carolina me convidar para estar trabalhando com ela na ecoterapia, que também é uma área totalmente distinta da ortopedia, mas são áreas que se conversam, né? Então, muito do conhecimento que eu tenho da ortopedia eu consigo aplicar na eco. A fisioterapia tem muito disso também, né? Você consegue, por ela ser muito ampla, você consegue muito, muito bem conversar uma área com a outra, né? Correlacionar. Uhum. Então, o conhecimento da fisioterapia, ele é amplo em todas as áreas. Então, você tem que saber anatomia, você tem que saber fisiologia, você tem que saber biomecânica. A base é a mesma para todas as áreas, para todas, né? exato. Então, isso me ajuda muito. Então,
além disso, a fisioterapia também proporciona esse leque de opções e permite você trabalhar em áreas distintas, né? Então, essa conversação aí entre as duas áreas é muito importante para mim e vem me ajudando muito, até hoje aí, né? 6 anos já. Nossa, 6 anos, né? 6 anos já. Nossa, muito O rápido. Neto foi um aluno que se destacou, tanto na graduação, né, Cíntia? Com certeza. A turma dele foi uma turma que tinha bastante homens, né? Tinha Rapazes. E todos muito interessados, tanto é que a maioria, assim, todos se destacaram na profissão. Uhum. E o Neto, já, quanto aluno, a gente já observava a postura ética dele, né? E aí nós tivemos a oportunidade agora, esse ano, vagou um orientador de estágio, saiu da clínica, foi seguir outra carreira, e aí a gente teve a oportunidade de convidar o Neto, eu fui atrás do Neto para conversar com ele, e oferecemos, então, a oportunidade dele estar conosco lá, né, orientando a ortopedia e a cardiorrespiratória. Olha Isso. lá, outra área, né, Outra, Neto? Que, no entanto, todas ali estão juntas. se conversam, né? E o Neto, então, tá desde agosto conosco. Isso. E a gente só tem elogios com ele lá na clínica, né? Que bom. Neto, qual a sua visão quando você foi... Quando eu entrei em contato com você, né? Qual foi a sua impressão inicial? Tá, primeiro eu fiquei um pouco... A gente fica meio receoso, assim, né? Porque é uma responsabilidade muito grande, né, cara? De ver os professores... Participar de formação de Exato. profissionais, né? Você tá formando opiniões ali, né? Querendo ou não, né? É uma influência, né? Total. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande nesse sentido. Então, primeiro, não que foi um choque, assim, mas foi algo que eu não esperava, né? Pra ser sincero. E eu interpretei como um desafio novo, que eu tava precisando também um pouco, assim, para dar uma mexida pouco na minha rotina. A gente acomoda um pouco, né? Por mais que você ali tá se atualizando o tempo inteiro, tá estudando, né? Você precisa, às vezes, de um desafio, de um né? desafio, de um choque, né? Então, isso para mim foi muito importante. Deu uma bagunçada na minha vida, na rotina, né? Então, de manhã eu tô na clínica, à tarde eu vou pra ecoterapia e à noite eu vou pro consultório. Então, tá nessa loucura, por enquanto. Neto não é casado, não tem filhos, por tem isso esse que ele ponto pode também. fazer essa loucura, Aproveitar, né? enquanto ainda dá pra fazer essas loucuras. Enquanto eu tô aguentando, ainda dá pra ser assim. Mas é gostoso, porque não é considero um trabalho, né? Eu falo que a fisioterapia, ela tem que ser vista como um propósito. Com certeza. Porque você tá cuidando de pessoas ali, entendeu? O fisioterapeuta, eu falo, o fisioterapeuta, defina a fisioterapia. A gente não tem como definir, Sim. né? O que eu digo é que a gente previne, trata, cura com muito carinho, com muito amor, usando várias técnicas, né? Em várias áreas. Então, quando eu recebo os alunos de vestibular para falar sobre a fisioterapia, eu falei para eles, não tem uma definição exata, né? A fisioterapia, ela acaba sendo um conceito, né? Com várias técnicas. O que é importante saber? O que o curso oferece, qual é a formação que ele te dá, né? Que é essa formação. O principal objetivo da fisioterapia aqui no Unisalesiano é transformar aquele aluno que entra no primeiro dia, dá de cara com a anatomia, eu vou ver um cadáver, para aquele aluno que sai, como o Neto disse, tendo a mão, tendo a certeza de estar podendo trabalhar com aquele paciente, de estar podendo fazer o diagnóstico, traçar a conduta, tratar aquele paciente para obter, então, a cura dele. Isso que é o objetivo maior do curso, porque a gente fica sabendo de alunos que fazem fisioterapia e aí chegam em um determinado local, exemplo, Santa Casa, e aí começam a chorar porque não sabem o que vão fazer. Não sabe o que vai... né? Não sabe como que vai desenvolver, né? Porque não é dado a ele a oportunidade de treinar a prática. Sim. E o principal objetivo aqui é treinar a prática desde os laboratórios aqui. Eu falo isso porque a Cíntia dá disciplina de bases e métodos, né? Ministra a disciplina. E ela está muito nos laboratórios. E aqui a gente tem muita prática. A gente não sai do laboratório, né, na disciplina. A gente só sai para fazer prova. Vai para a sala de aula, faz prova, volta para o laboratório para fazer prova prática, para fazer aula prática. É uma loucura. Mas é gostoso, porque fica aquela coisa dinâmica, os alunos se interessam. E um ponto que eu enxergo que a gente passa muito para o nosso aluno é que fisioterapia, sendo um curso da área de saúde, ela envolve muita responsabilidade. Por quê? Porque se você fizer qualquer coisa errada, você compromete a saúde da pessoa. Saúde não tem preço, você não compra a recuperação. Sim. Então, o nosso aluno ele tem que ter essa visão. A gente não pode se dar o luxo de errar,
né? Então, a gente tem que sair muito confiante, a gente tem que saber o que a gente está fazendo. E eu enxergo que a gente passa isso para o nosso aluno, essa responsabilidade que ele vai assumir enquanto profissional da área de saúde, de sair, prestar o melhor atendimento para o seu paciente, alcançar os seus objetivos com ele e é sucesso, né? Como profissional, se realiza. Eu brinco muito na sala de aula com o pessoal, falo assim, gente, vocês não têm ideia do quanto é gostoso a gente reabilitar um paciente, ele sair, agradecer, você vê aquela pessoa bem, aquela pessoa Sim. que chega com aquele semblante triste, sofrido, dolorido, e sai outra pessoa. Você sente o semblante leve na pessoa, da recuperação, né? Sim, é nesse momento que você consegue, você meio que se apaixona, assim, pela profissão, sabe? Essa sentimento de gratidão que a pessoa tem para você. Realiza, assim, né? Se enquanto realiza profissional. muito, é muito gratificante mesmo, sim. E para chegar nisso, o que é importante? É importante eles terem um conceito de que precisa estudar, de que a avaliação é o início de tudo. Se você não avalia bem seu paciente, você não vai saber tratar. Exatamente. Para avaliar, tem que o quê? Prestar atenção na aula da Cíntia, anatomia, né? Estudar desde as básicas, porque se não tiver forte as básicas, ele não consegue desenvolver depois as específicas, o aluno não pode esquecer que o que ele aprendeu lá no primeiro ano não vai ficar no primeiro ano, vai acompanhar ele durante todo o curso. E o resto da vida, E o resto da vida. Então, não pode deixar, não ficou para trás tal disciplina que eu não gostava muito. Eu falo, vocês não gostam da disciplina que vocês não entendem. Então, se vocês começarem a entender aquela disciplina, e os seus professores estão aqui para isso. A gente está aqui para responder para vocês quantas vezes vocês precisarem, né? Então, tire suas dúvidas, aproveite os professores que vocês têm, que são muito bons, e estamos aqui por vocês. A gente faz a nossa parte, vocês chegarem e trouxerem as dúvidas para nós. Então, é uma delícia. Como aluno, assim, eu acho que, principalmente no começo, na hora que a gente começa a ter esse contato com os pacientes, a gente vê muito a patologia, né? A gente vê muito aquele cara ali, ele tem a lombalgia. Aí você olha só para a lombar daquela pessoa e não é assim, não né? é a gente assim. tem que olhar a pessoa como um todo, todos os contextos buscar a causa que disso, envolvem né? a causa. A gente é uma peça única, né? Exato. Né? Você tem que olhar o ambiente que ele está inserido em volta, se aquilo a humanização influencia. disso também é muito importante. É muito importante, né? É o carinho que você dá ao seu paciente. Sim. Falando assim, aproveitando para falar um pouco do curso de fisioterapia, eu participo muito das divulgações de vestibular. E aí uma professora que trouxe os alunos do ensino médio me fez uma pergunta. Eu acho que é importante esclarecer isso. Por que o fisioterapeuta é chamado de doutor? Não tem que ter o doutorado? Aí eu expliquei, não. Existem dois doutores. Aquele doutor que faz a faculdade, faz especialização, mestrado, que é o estrito sensu, e o doutorado. Então, ele é doutor porque ele fez o doutorado. E tem o doutor da profissão, que vem na carteira profissional. Então, o fisioterapeuta é doutor, né? Portanto, quando não estamos aqui, estamos em algum evento e eu tenho que me dirigir à Cíntia, doutora Cíntia, doutor Neto, porque o doutor faz parte da profissão de fisioterapia, como dentista, como médico. Então, eu expliquei, né? Alunos que fazem fisioterapia se formam com o doutor na carteira profissional. Tá? Então, isso eu acho que é importante estar sabendo que a fisioterapia proporciona isso também. Afinal de contas, são 5 anos estudando, né? 5 anos de muita luta. E eu digo, fisioterapeuta não é só o professor, não é só o orientador. Fisioterapeuta não para de estudar nunca, né? Qualquer profissional da área da saúde, mas a gente tem que estar constantemente realizando cursos, atualizações e estudando muito. Né? A fisioterapia cresce demais, né? Cada dia sai uma técnica diferente, uma abordagem diferente, e a gente tem que estar por dentro delas. A gente não vai esquecer o básico, a gente complementa as informações que a gente já recebeu com os novos conceitos. Né? Isso. É importante também salientar que a clínica de fisioterapia do Unisalesiano, que fica ali no centro, na Joaquim Nabuco, do lado do Camelódromo, é uma das maiores, é a maior clínica de Araçatuba e da região, né, que oferece um tratamento aos pacientes, aos indivíduos de Araçatuba e toda a região de Araçatuba. Possui 4 áreas grandes dentro da clínica, a gente comentou sobre as áreas externas,
mas a gente tem a hidroterapia, que hoje é chamada de fisioterapia aquática, não é hidroginástica, é a terapia realizada na água, né? Nós temos o setor de neurologia, que é amplo, atende tanto a pediatria quanto o adulto. Nós temos a ortopedia, que é o setor que o Neto está lá orientando, que é uma área que tem uma fila de espera muito grande, né? Porque é uma área que tem muitos pacientes. Hoje em dia eu falo que com as novas tecnologias, toda hora aparece paciente com lombalgia, com bursite, porque fica o tempo inteiro em computador, né? As tendinites, artroses, artrites, né? E aí também tem o setor da cardiorrespiratória, que a professora Cíntia comentou agora, que cresceu muito também. Antes ele ficava mais focado em pré-cirurgias cardíacas, pós-cirurgias bariátricas, e hoje ele está muito focado no tratamento de Covid, né? Principalmente nos indivíduos que ficaram com o Covid longa, né? Que tem problemas respiratórios, que precisam estar trabalhando aí a função dos pulmões. Então, são setores grandes que atuam ali na clínica. E a saúde da mulher também, a saúde da mulher, não podemos esquecer a área da saúde da mulher, ginecologia e obstetrícia, né? Que trabalha aí. O que trabalha a saúde da mulher, né, Cíntia? O que você pode falar? A gente tem alguns carros-chefes, né, de tratamento lá na clínica, que é a incontinência urinária, incontinência fecal e o pós-operatório de câncer de mama, porque as pacientes fazem uma série de complicações, né? Uma delas é o linfedema, que é um inchaço que acontece no braço pela abordagem cirúrgica que elas sofrem e gera uma série de desconfortos, uma série de alterações. Então, a gente trabalha minimizando tudo isso. Nós também trabalhamos a parte de preparo para o parto, né, das gestantes, também é um trabalho muito bacana que a gente realiza. E estamos aí à disposição, né, para estar abordando qualquer disfunção que envolva a saúde da mulher, a gente aborda lá. Mas essas são carros-chefes que a gente trabalha. Falando em saúde da mulher, mas você teve algum caso de incontinência urinária masculina? Sim, nós já tivemos incontinência urinária e incontinência fecal masculina. Eu até falo, a gente abre um parênteses na área, né, para falar das incontinências nos homens, porque como a abordagem é muito parecida com a feminina, a gente inclui os homens ali, eles ficam, né, acabam sendo incluídos na nossa área para a gente desenvolver o tratamento e, assim, é maravilhoso. Atualmente nós não estamos com homens, né, a gente teve, eu acho que esse ano a gente teve 1 ou 2 casos no começo. É mais complicado, já tiveram né? alta. O homem pedir ajuda também, Até né? que não, viu, Carla? Até que não. Eu acho que às vezes as mulheres são mais resistentes do que os homens, porque elas encaram assim, é normal mulher ter incontinência urinária. Eu tive 6 filhos, então é normal eu ter. E não é, nunca é normal. Sim. Né? E os homens não, eles já entendem que isso é um problema, que incomoda e eles querem melhorar. Que bom. Eles têm, assim, né, uma visão muito clara do que eles querem, né? Eles querem melhorar, eles não querem ficar tendo perda urinária, então eles vão e fazem os tratamentos com a gente certinho. Na minha época, inclusive, eu atendi um caso masculino lá, dentro da GO. Primeiro é um choque, né? Como aluno, assim, e a hora que a gente chega na GO, a gente fica, putz, fica meio incômodo, que a gente vai fazer? Porque geralmente o que acontecia? A maioria do curso geralmente é público feminino, né? Dentro da fisioterapia. Então, geralmente tem mais mulher dentro da sala. Então, aí acaba que os atendimentos, assim, invasivos, né? Dentro da GO, acaba indo para as mulheres, né? Nesse sentido, porque tem mais... o público maior é feminino, né? De pacientes também. E aí, às vezes, a mulher fica meio incomodada de um homem estar atendendo. Então, aí beleza. Aí chegou no meu grupo, era um homem lá. Tá vendo? Que maravilha isso. E aí é justamente isso que você falou. O paciente me deixou muito tranquilo em relação a isso. Porque eu entrei, na época a gente tinha outra orientadora, né? Que era a Vanessa. E ela me explicou tudo. Falou, seu fulano é assim, assim, assim. Aí no primeiro dia foi um terror, assim, né? Porque tava desesperado. Pra quebrar o gelo, né? E aí o
cara quebrou o gelo pra mim, sabe? Foi muito legal bom. essa questão, porque aí já na segunda sessão, assim, já tava muito mais tranquilo, já tava conversando de futebol, das coisas, ia conversando sobre tudo já. E foi uma experiência muito legal. No primeiro momento pode parecer constrangedor, mas Sim. é a abordagem que você faz. Então, aquela Exato. coisa tem que ser muito sério para você passar essa segurança para o paciente. E o paciente, ele quer melhorar, então ele vai te dar o retorno. É muito gratificante essa área. E essa Muito. experiência, né, voltando para a área do estágio, é o que é o diferencial realmente. Porque você vive situações que às vezes você vai enfrentar no seu consultório a partir do momento que você se forma, que se você não tem esse tato antes, você acaba errando, entre aspas, para valer ali, né? Errando e sem ter uma orientação para alguém te falar, pô, agora você vai agir assim, 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 você errou, mas você vai agir assim, 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 e a partir do momento você... Se for comparar na época que eu estudava, a gente tinha 4 áreas de estágio. Agora a gente tem 10. Amiga, se eu te falar o que era na época, vai fazer 35 anos que eu me formei, não existia nem a possibilidade de se pensar em ginecologia obstetrícia, na minha em época saúde da falava mulher. falava de levinho, não tinha paciente, não tinha área própria na clínica, não tinha, né? Mas já começou a comentar. Eu acho que a área de saúde da mulher, ela começou a se desenvolver bem de uns 6 anos para cá, que passou a ter mais notoriedade, né? Mas ainda está engatinhando. Tá engatinhando. Eu fui professora dessa área, né? Muitas das disciplinas que eu ministrava, quando eu entrei aqui e assumi a coordenação, eu fui delegando às outras professoras. E em Adamantina, eu dava 7 disciplinas, né? Ministrava 7 disciplinas. Ginecologia obstetrícia era uma que eu adorava. E a Cíntia desenvolve ela muito bem. Um outro diferencial do curso de fisioterapia aqui do Unisalesiano, e é importante a gente falar, é a ecoterapia. Muitas pessoas escutam, ecoterapia, o que é isso? Quando eu apresento o curso para os alunos do ensino médio, eu digo assim, olha aqui, né, eu mostro a figura. Você tem o paciente em cima do cavalo, e o cavalo ele é um instrumento, né, que você utiliza para estar conseguindo chegar no seu objetivo. Então, eu explico mais ou menos assim, Neto, me corrija se eu estiver errado. Falo para eles, gente, olha, a gente pega o cavalo, determinada raça, treina o trote dele, específico, e com a ajuda dele, a gente consegue fazer com que o paciente, com o fisioterapeuta, às vezes aqui com os alunos, a gente consegue fazer com que esse paciente obtenha um maior controle de tronco, um maior controle de pescoço, consiga demonstrar um nível maior de coordenação, porque existem vários exercícios que são realizados. É isso, né? Na verdade, assim, dentro da ecoterapia a gente tem alguns programas, né? Então, a ecoterapia é na verdade, um nome dado pela ANDI Brasil, que só aqui no Brasil é reconhecido como ecoterapia, fora é terapia assistida por animais, né? E aí a gente utiliza ali o animal, e o fisioterapeuta ele entra como um mediador na terapia, né? Então é ele quem vai conduzir a terapia, mas quem realiza toda a parte fisiológica, toda a parte de fortalecimento, de ganho de equilibração, a parte de coordenação a gente coloca em alguns casos também, é o cavalo, né? A gente utiliza o passo, né? Não o trote, né? O trote ele já entra para outro programa. Então, dentro da hipoterapia, que é o programa de reabilitação, a gente utiliza o passo. Então, tem que ser um cavalo tranquilo, tem que ser um cavalo com um passo adequado, para que proporcione realmente ali o movimento, né? No tridimensional, né? Que é o movimento que ele vai proporcionar no quadril do paciente. Isso vai gerar as alterações que a gente conhece ali dentro da parte fisiológica na ecoterapia. Foi uma área que entrou, que nem eu comentei, do nada na minha vida, assim, né? Não era uma área que eu pensava em trabalhar. Na minha vida funciona muito assim, as coisas vão acontecendo e eu vou abraçando aquilo, né? E aí ela entrou assim meio que do nada. Eu me destaquei um pouco dentro da ecoterapia durante o curso, então foi uma área que eu me saí muito bem nesse sentido. Gosto da parte neurológica também, né? Que ela engloba mais a neurologia do que a ortopedia. Então, quando a eco chegou na minha vida, eu comecei a me dedicar muito para ela, assim. Eu falo que a eco, ela mudou muito a minha vida, tipo, na forma com que eu via as coisas, assim. Então, às vezes eu chegava numa sexta-feira cansado, assim, sabe? Putz, chegava e falava, nossa, hoje eu trabalhei muito, tô cansado demais e tal. E aí chegava na outra segunda,
cansado ainda. Aí pegava uma criança lá, paralisia cerebral, a criança rindo, brincando, e tipo, eu com cara de cansado. Eu chegava em casa e falei, cara... O entendeu? cansaço vai embora. Vai embora, porque aquilo, você vê aquela criança ali, o que você tá fazendo por aquela criança, e a situação, que às vezes aquela criança ela vai ficar naquele tipo de situação o resto da vida. O feedback do paciente é muito importante. É importantíssimo. Né? Então a Eco, ela me abraçou nesse sentido, assim, ela me fez mudar muita coisa na minha cabeça. Eu sou muito grato hoje de trabalhar tanto, principalmente na fisioterapia, mas principalmente na ecoterapia, assim. Sou suspeito para falar, mas é a área que eu amo muito, assim, né? Tá dentro, assim. Eu me encontrei demais, né? É muito gostoso. Um profissional que foi nosso ex-aluno e que aí chegou, né, na realização dele. Eu acho que tem muito mais para realizar, mas conseguiu chegar num nível, né, e abraçando novos desafios, né? O legal é que esse relato do Neto exemplifica o que o Salesiano ofereceu para ele. Sim. Né, o diferencial, né, a Eco. Imagina se ele não tivesse tido tudo que ele teve sobre essa área na faculdade. Ele ia chegar e ia apanhar um pouco muito lá você na olhar área. Pro cavalo, o cavalo para você, e aí, ia ficar naquele impasse, né? Eu até então ele assim, já foi preparado para isso. Meus amigos falam que agora eu tenho que usar bota, tenho que usar calça, assim, então nunca fui muito cowboy, assim, mas aí você acaba meio que entrando no meio, né? Aí agora eu falo que das 2 às 6 ali eu sou mais cowboy, assim, do resto eu volto a ser que bom. E tá tudo gente, certo. é uma alegria estar aqui batendo um papo com vocês. Quero marcar mais bate-papos com vocês. E eu só tenho a agradecer aqui a professora Cíntia, ao Dr. Neto, por estarem aqui comigo nesse momento, mostrando um pouquinho do curso de fisioterapia, né? Então, é um episódio que a gente está agora gravando, mas que vão fazer parte de muitos outros. A fisioterapia tem bastante podcast gravado, então eu quero agradecer a participação de vocês, né? Encerrar agora o nosso bate-papo e colocar a gente à disposição de quem tiver interesse em cursar a fisioterapia. Venha, nos procure, estamos aqui.